Olá, você está no Orenê. Eu sou Alessandra Gonzaga. Eu sou Marcelo do Carmo, visitante da semana, né, no nosso Olha, podcast. a gente fez aí o último podcast maravilhoso da série Carreiras com o Christian. Você que se já não ouviu, vai lá na nossa playlist, já está disponível. E agora, essa semana, a gente está falando sobre esse contexto de turbulência que está trazendo muita incerteza. A gente até pensou em trazer três animais aí, meio que xamânica essa nossa chamada, né? Aham. Que é de águia, urso e rinoceronte, hein, Má? Da onde o rinoceronte apareceu nessa história? Vou começar explicando o que o rinoceronte está fazendo aí, tá, gente? Marcelo fez um artigo algumas semanas atrás em que ele fala exatamente sobre isso. O nome do artigo, para quem está procurando aí, é Sobre Rinocerontes e o Futuro da Sua Empresa, né? Então, nesse artigo, o Má explora, a gente pode deixar o link aqui. Se você tem dificuldade de achar nossos links, entra na Conexão IE do Instagram, lá vai ter a Linktree com todos os nossos links, ou simplesmente no nosso site, conexãoie.com.br, tem várias das nossas mídias, produtos, serviços da Conexão IE. Então, se você quer conhecer mais o que a gente vende na Conexão IE, entra nas mídias da Conexão IE que vai estar tudo lá, né, Má? Mas enfim, então nesse artigo dos rinocerontes, tu começa falando da famosa fábula dos cinco sábios e do elefante. Desculpa, dos sábios, cegos e o elefante. São 6 sábios, né? São 6 mais 1, são 7 ao todo. 7 ao todo. Então essa fábula tu começa contando dessa necessidade que a gente tem de ter uma perspectiva mais holística, mais do todo, para o que a gente está vendo, que daqui a pouco a gente está vendo uma realidade que ela é verdadeira, mas ela é parcial. Isso. Acho que isso resume muito do que a gente está vendo hoje nos noticiários e tudo mais. A gente vê pessoas dizendo verdades parciais e às vezes alguma mentira, mas eu acho que muito mais a gente vê parcialidades e extremismos de percepções do que necessariamente mentiras, né? Isso, eu resolvi trazer essa fábula do elefante para esse artigo, porque em função de toda essa turbulência que a gente está vivendo, e a gente está quase entrando aí em época de planejamento para os próximos ciclos, né? A questão é a gente conseguir ter um entendimento do que está acontecendo para a gente poder se posicionar, para as empresas poderem se posicionar. Tá, então segura porque a pessoa diz, mas Ali, tu não falou que é rinoceronte. Calma, gente, começa com elefante e depois Isso. vira rinoceronte. Porque depois você vai chegar no momento em que não é mais simplesmente um elefante que a gente está tentando mapear, e sim talvez um bicho muito mais forte Hum. e impossível de se conter Perigoso. e perigoso, como um rinoceronte. Então agora sim explica para nós essa transição das duas metáforas aí, Má. Isso. Porque assim, quando a gente está tomando uma decisão de posicionamento estratégico na empresa, a tarefa mais difícil é a gente tentar entender e mapear o que está acontecendo agora e como é que vai ser o futuro. E ninguém tem a verdade completa ou a imagem completa do que está acontecendo. Quando eu trago essa fábula dos sábios cegos, né, essa é uma fábula antiga, né, qual que é a historinha para quem não conhece? Aparece um elefante lá numa determinada vila, e nessa vila, né, tem lá um mosteiro, e nesse mosteiro vivem sábios. Só que eles são cegos. Tu já contou essa fábula aqui pra Eles nós. nunca conheceram um elefante antes. Então eles são levados, eles se aproximam do elefante, cada um toca uma parte do elefante, né, e começa a descrever o que está percebendo. O catch, né, o gancho dessa fábula é que eles são sábios. Então eles têm certeza absoluta do que eles estão percebendo. Mas como eles são cegos, eles não conseguem enxergar o ponto de vista dos outros. E eles começam a discutir, né? Cada um agarrado à sua certeza, desconsiderando, né, as outras partes do elefante que os outros sábios estão vendo. E aquele griteiro todo, aquela gritaria toda, só para fechar a fábula, né, aparece um sétimo sábio que vê aquele rebuliço todo, e uma criança conta para ele o que está acontecendo, ele, tá, então eles estão vendo um elefante. Então ele consegue fazer a junção, né,
das diferentes visões e compreender, né, o que estava causando todo aquele reboliço. Por quê? Né? Porque uma das principais dificuldades numa organização, quando chega um momento de tomada de decisão, é a gente saber para que lado que a gente vai. E como ninguém tem muita certeza, o que acaba acontecendo? Uma disputa. Um momento de planejamento estratégico é um momento principalmente de você definir como o orçamento vai ser aplicado. Uhum. Então, como ninguém tem certeza, o que a gente costuma ver por aí? Quem gritar mais alto, ou quem defender melhor a sua verdade, vai acabar ficando com um quinhão maior de recursos. Isso quer dizer que ele vai poder dispor de mais pessoal, dispor de mais investimentos, né? Então, isso que é a questão. O momento de planejamento estratégico é um momento de definição de orçamento, definição de poder. Que é uma coisa que já está chegando nas empresas É daqui a pouco isso. mais. A gente está praticamente aí no mês de setembro, estamos chegando em setembro do ano de 25, quando a gente está gravando isso. Então vejam que é uma. Por que a gente fala das incertezas nesse contexto todo, né? No momento em que a gente está gravando, gente, esse episódio, está por acontecer a reunião do Trump com o Putin. Que aí entra a águia e o urso, né? Uhum. Então, de fato, a gente está vivendo, eu agora, uma perspectiva um pouco mais distanciada do mundo dos negócios, né, Má? Uhum. Me parece que a gente está na iminência de uma nova ordem mundial. E é isso que é a dificuldade de você fazer qualquer planejamento hoje em dia. Além das nossas dificuldades domésticas aqui, ligadas a como o Brasil vai ou não vai se comportar em relação a esse novo jogo geopolítico das tarifas globais, né, das barreiras comerciais, e o que os outros países e as outras organizações estão fazendo. Já tem uma série de informações de empresas brasileiras que estão levando a sua produção ou para o Paraguai ou para os Estados Unidos. Então o cenário ele já está mais complexo do que normalmente o é. Uhum. O ano que vem a gente vai ter um ano de eleição aqui no Brasil, então vai aumentar ainda mais essas incertezas. A gente tem as crises institucionais e agora a iminência, né, dessa reunião entre Estados Unidos e União Soviética, que dependendo do que acontecer, né, desse encontro, Já vai ter acontecido com você olhando é esse. uma nova organização da ordem mundial. Isso essa semana. Exatamente. Eu vi uma notícia hoje. Então, tá, gente, a gente tá atrasado com o que você tá assistindo. Depois você nos conta aí o que mais aconteceu. Mas que justamente enquanto o Trump tá para se reunir com o Putin, também a União Europeia está se reunindo, o primeiro-ministro inglês com o Zelensky. E vejam que o que é a doideira do nosso tempo, né, Má? Antigamente, a gente acompanhava essas coisas, eu sempre gosto de trazer a perspectiva de nós X, né? Uhum. A gente tinha um momento no dia, que era quando a gente chegava em casa e assistir as notícias da noite do que aconteceu, ou às vezes antes de sair para o trabalho de manhã. Eram os dois momentos em que tu via notícias. E aí tu chegava em casa e tu ia acompanhar uma ou duas notícias no noticiário internacional, e se tivesse acontecendo uma guerra, era uma guerra que tu ia cobrir, porque sempre tem guerras ocorrendo no mundo, sempre tem disputas ocorrendo em algum lugar, mas tu tinha uma ou duas que tu acompanhava a cobertura e era isso. Uhum. E depois vinha o noticiário local, e geralmente até, eu me lembro de ter estudado isso no jornalismo, lá nos anos 90, muitas vezes se falava do caos que acontecia lá fora, porque isso nos dava uma sensação de conforto. Ufa, aqui não tem guerra. Né? Então tu tinha um distanciamento do noticiário e tu conseguia viver a tua vida. Hoje está muito confuso, porque todas as realidades coabitam. E como a gente está o tempo inteiro acompanhando a qualquer momento nas redes sociais o que acontece, ou mesmo acompanhando até mesmo podcast, eu descobri alguns podcasts que contam notícias também, comecei a ver, ouvindo podcast como notícia, como se fosse uma rádio. Então isso faz a gente ter uma sensação de que esta guerra, esta crise global, essas tarifas, puxando um pouco mais para nossa questão comercial, que isso nos afeta, Sim. E né? como há uma disputa pela atenção, É. é tudo levado ao extremo. Isso. Então não é assim, vai ter uma reunião e pode ser, não, o mundo vai acabar.
A gente tem Faz horas que certeza o mundo vai absoluta acabar, né, que o mundo gente? vai De algum acabar, né? De jeito, alguma né? crise. Então as pessoas começam a alardear os gansos, né? É. Quanto mais barulho eu fizer sobre uma tragédia iminente, mais atenção eu trago para o meu veículo. Só que isso aumenta essa sensação de insegurança e incerteza. É. Agora, nas organizações, mesmo fazendo os filtros devidos, há muito mais incerteza. Uhum. Tanto é que no artigo eu falei, olha, agora não é mais um elefante, agora é um rinoceronte. Isso, eu quero pegar essa transição aqui que tu fala, ó, mano. Na linguagem da geopolítica e da economia, o rinoceronte cinza diz respeito a mais uma teoria de cunho zoológico, Uhum. desenvolvida por Michelle Hooker. Hooker, eu acho que é, né? Uhum. Que escreve WCKER, consultora americana sobre riscos de mercado. Ela é autora do livro O Rinoceronte Cinza: Como reconhecer e agir diante de perigos óbvios que ignoramos. O rinoceronte cinza é aquele evento visível, anunciado, que todos preferiram ignorar até que ele começa a correr na sua direção. Uhum. E ninguém quer estar na frente de um rinoceronte correndo na tua direção, né? E aí fala aqui que o risco cresce à vista de todos, enquanto seguimos presos a discussões internas e a falsa sensação de segurança proporcionada por planos antigos. Eu vou conectar isso com o meu artigo, Má. Uhum. O meu artigo é sobre o risco de não fazer nada. O risco de você ir empurrando com a barriga os programas de desenvolvimento da empresa e, bom, quando voltar uma verba extra, a gente volta a desenvolver a liderança. Vamos deixar como é que tá para ver como é que fica. É. Conversando com a Aline, nossa super especialista em marketing aqui da Conexão IE, ela me disse uma coisa hoje que eu achei muito legal. Ela disse assim: Ali, o problema é que o pessoal está pedindo o máximo das lideranças e entregando o mínimo. Então, como que você quer o máximo de desempenho dos teus líderes numa época de crise, de turbulência, de decisões confusas, de pessoas ansiosas, de um cenário à frente altamente assustador, o rinoceronte está chegando, e tu diz: depois a gente pensa como é que faz para você conseguir ter condições para trabalhar o teu comportamental e o teu emocional, a gente pensa nisso depois. Tu sabe, Ali, que eu tenho uma história verídica para ilustrar, né, esse teu artigo aí do o risco de não fazer nada. Há muito tempo atrás eu trabalhava numa empresa alemã, né, essa empresa era multinacional, ela tinha diversas áreas, diversos segmentos, e um dos segmentos nem existe mais, era Equitel. Equitel era o braço da Siemens, né, de telefonia. A Equitel foi ganhadora do Prêmio Nacional da Qualidade. Uhum. Então era uma empresa de excelência, uma empresa de referência. Ela surfou na onda da expansão das linhas telefônicas no Brasil. Você lembra, né, que Uhum. ter um telefone, nossa, era mais caro do que comprar um carro, dependendo do lugar que você estava Sim, adquirindo essa linha. claro. Você declarava no imposto de renda, né, E as linhas deixava de telefônicas herança que para os teus. você se tornava acionista da empresa telefônica, né, quando você comprava um Não telefone e sabia tal, disso. sim, você ganhava ações, né, da Telebrás na época, né. Tão caro era esse telefone. Então a Equitel estava surfando, né, nessa onda. Só que no meio dessa bonança e resultados fantásticos, né, que era o maior resultado do grupo. E olha que era um grupo que fornecia máquinas geradoras, né, para usinas hidrelétricas no mundo inteiro, por exemplo, né. Uhum. Aí veio a privatização das estatais. Veio a privatização das estatais, o mercado como era, se modificou. Isso é anos 90 já. Isso anos 90, né. As estatais se privatizaram, final ali dos 90, né, 98, se não me engano era o ano, e não eram mais empresas do governo que adquiriam equipamentos de telefonia. E a gente nem está falando da mudança para a telefonia celular. Isso nem tinha acontecido ainda, era só mudança de governança do sistema telefônico nacional. E todos os executivos dessa empresa, ganhadora do Prêmio Nacional da Qualidade, então com práticas de excelência de planejamento estratégico, de análise de mercado, etc., etc., ficaram mobilizados
para os movimentos que estavam ocorrendo no mercado. E como é que eles iam fazer para formar novas alianças, estruturar a equipe de vendas que antes vendia para uma empresa de um sistema e agora havia diversos players no mercado. Como é que a gente vai se reestruturar? E foco total nas vendas. Enquanto isso, as políticas de relacionamento com as pessoas, remuneração, treinamento, não, isso não é importante agora. Vamos deixar a poeira acabar. Sabe o que aconteceu? Setores inteiros da empresa saíram, se desligaram. Uhum. Como havia mais players no mercado, o que que esses caras queriam? Povoar os seus quadros. Então eles foram para as empresas que estavam no mercado e saíram contratando pessoas. E, por exemplo, isso é um fato real. Divisões inteiras. Olha, quer vir trabalhar comigo? Eu só vou se a minha equipe for junto. E pá, de uma hora para outra, sem aviso, vai a equipe inteira. Uhum. O pessoal se demitia para assumir novos contratos, ganhando muito mais, né? E ninguém estava prestando atenção para esse movimento. Que interessante, mas tu vê, esse é um dos riscos que eu mapeio lá, essa coisa da evasão de talentos. E eu chamaria atenção para outros 2 riscos. Um deles, vamos ver se tu te recorda de mais algum. O risco de não fazer nada, tá, gente? A gente está explorando. O risco de a gente parar de investir no desenvolvimento das pessoas e no entendimento das suas próprias competências, enfim, das suas dificuldades emocionais, das suas dificuldades relacionais e das suas dificuldades como time, né? Um dos riscos que eu aponto lá, que eu acho que é muito a cara do nosso tempo, é o risco de colapso mental e emocional. O pessoal adora chamar isso de burnout, mas eu acho que é mais do que burnout. Que burnout é uma coisa meio que temporária, de uma fadiga que eu não curei, em cima de uma sobrecarga de trabalho. E se a gente pegar a literatura clássica, esse cinismo em relação à minha condição de trabalho. Eu acho que não é bem isso. É uma coisa muito mais existencial até, que é esse colapso que eu tô percebendo. Eu canso de receber, durante toda a semana, pessoas que dizem: Ali, estou em transição de carreira, quero uma mentoria para entender meu momento e para onde eu vou. Quero ser mentor, quero ir para o RH, quero ser consultora, quero abrir meu negócio. Não sei o que quero. Então, claro, eu sou suspeita para falar, porque a minha tese foi sobre transição de carreira. Mas nunca tive tanta gente estabelecida, trabalhando. Então, não é uma pessoa que não tem sustento ou que foi demitida e que está em crise em relação à sua carreira. Então, isso é uma das primeiras coisas que acho um risco grande, de deixar que vá. Tu sabe, Ali, do meu tempo de professor de economia, da economia institucional, né, quando a gente fala assim, não, as instituições, os primeiros teóricos da economia institucional, o Veblen, ele falava que as instituições são formadas pelos indivíduos. Não existe um sindicato, não existe assim, não, eu só conversar com o sindicato da empresa que está tudo certo. Nessa hora de turbulência, cada indivíduo, ele pensa por si. Então, se um gestor de uma organização acha que, não, vou dar atenção aqui para o que é mais urgente e partindo do princípio que as pessoas vão continuar pensando da forma que elas pensam, agindo da forma que elas agem, sendo Daquilo fiéis que a à gente empresa conversou da última como vez. ficam, sempre foram. Não! É. Então, enquanto você está aqui, eu sei porque eu já vivi isso, né? Eu estou olhando para cima e falando, nossa, esses caras estão meio perdidos, né? Sabe aquela coisa do último que sair apague a luz? Isso, Eu não vou ficar aqui esperando para ver o que vai acontecer comigo. Eu vou agir. isso. Então, todas essas pessoas, eu estou acompanhando esse movimento, que chegam até você, eu estou em transição de carreira, elas não se demitiram e não foram demitidas, elas ainda estão empregadas, mas elas estão com o pé fora da rua. E que não é quiet quitting também. Não é o mesmo fenômeno Ela foi não o que está fazendo aconteceu corpo na mole para esperar que se demitam. Não, eles não estão esperando por isso, eles estão em crise, a pessoa não sabe o que fazer,
ela tá sentindo a minha carreira não é o que eu esperava, o meu cargo eu cheguei num teto, ou exatamente isso que As tu trouxe. garantias que eu tinha eu não tenho mais, a minha empresa Isso, não me acolhe mais, eu não vou ficar aqui esperando. isso. E a oportunidade aparece. É. E quando você vê, foi tarde demais. O que o gestor de pessoas poderia ter feito? Não, peraí, está acontecendo, mas eu deveria te dar sinalizações e eu deveria acolher essa tua necessidade, te preparar para essas necessidades, fazer algum tipo de intervenção, como a gente faz na Conexão IE, Uhum. juntando as pessoas, promovendo sentido, fazendo rodas de conversa, rodas de facilitação, para que as pessoas voltem a ter confiança, engajamento umas nas Umas outras nas e outras. comprometimento com a Pronto, organização. aqui tu já tá abrindo o segundo ponto que eu ia dizer que é um grande risco. E é consequência, claro, desse que tu tá trazendo. Então, se eu tenho um raciocínio de eu preciso salvar o meu, porque eu tô olhando para cima, eu tô vendo minhas lideranças batendo cabeça. Na continuidade do nosso último Arena, lideranças em guerra. Tô vendo gente ser demitida do meu lado. Aqui, gente competente, gente que estava com promessa de promoção. Tá vendo pessoas que estão com oportunismo para conseguir aparecer, ganhando janelinha, porque agora aquele histórico da empresa também foi embora. Tô contaminado pelo que eu tô vendo nas redes sociais. E aí, o que que vai ser outro risco que vai acontecer? Essa desconfiança dentro do time, desengajamento dos projetos colaborativos. Mas isso é uma consequência clara. Não precisamos muita argumentação aqui. Então, esse trabalho que a gente faz, e a gente sente isso nas empresas que a gente atua com facilitação de grupo, que a gente chama esse trabalho, gente, de dialógica, tá? Então, esse trabalho da dialógica, que é de vamos entender o que está acontecendo, vamos trazer para o centro da mesa os nossos pontos de conflito, vamos criar espaço para discutir ideias em que as pessoas se sintam de fato ouvidas, né? Uhum. Vamos pegar os nossos dilemas cotidianos e descer para uma prancheta efetiva de como vai funcionar esse trabalho. Vamos parar de mandar para cá e para lá em WhatsApp, em reuniões de 15 minutos e 30 minutos. Vamos parar de apagar incêndio e vamos pensar direitinho como é que a gente vai funcionar. Uhum. Então, essa capacidade de parar para olhar como é que ficou a empresa, o grupo e poder se posicionar, é isso que não está se fazendo quando a gente simplesmente vai levando até quando tiver uma clareza maior lá na frente. Sim. E o rinoceronte está vindo. E esse trabalho que você faz, eu estava procurando aqui no telefone, o kintsugi. Ah, Lembra daquela arte chinesa, japonesa, desculpa, quando uma porcelana quebra e o pessoal cola tudo com fios de ouro, sim, né? E a maravilhoso. peça final fica mais bonita porque ela fica retomada com traços dourados. Uhum. A gente tem que ver isso Como é que é o nome também, disso, Mar? kintsugi, Kintsugi. como uma oportunidade. Porque um time que ele está assim esfacelado, num momento de estresse, num momento de sobrevivência, né? O pessoal está no survival mode. Se você consegue pegar esse time e juntar, a liga dourada, né, que você usa nesse momento, vai fazer um fortalecimento de uma relação, Uhum. nossa, que pode sustentar uma retomada dos negócios. A gente sabe que as experiências difíceis que a gente passa junto com pessoas que a gente confia Isso. e a gente consegue, né, passar por aquilo junto, nossa, isso é um bond, né, uma ligação para o resto da vida. Então, não dá para fazer nada, como é que eu vou investir se eu não sei? Cara, não fazer nada você já tem. Faz alguma coisa, né? E principalmente o alguma coisa que devolva para as pessoas alguma ideia de orientação do que onde vamos juntos. Vamos voltar para uma premissa de base. O que que faz um grupo de pessoas ser um time? E aqui a gente já está entregando, né? Uhum. Eu tenho clientes que dizem, ele entrega tanto no Arena que depois a gente nem sabe mais o que a gente vai falar, né? Mas essa é exatamente a ideia do Arena, gente. Se você tem a sensação de que o Arena entrega muito, eu fico muito feliz, porque essa é exatamente a nossa intenção. Então, qual é a diferença de um grupo e de um time? Um grupo de pessoas é um agregado de gente que pode ter alguma coisa em comum. Então, eu estou indo para
Canoas, e a gente vai num grupo de amigos. É um grupo de amigos indo para Canoas, ainda por cima de amigos. Poderia ser de estranhos que pegaram uma carona no Uber Carona, aquele que vai lá e as pessoas vão lá e compartilham. E simplesmente o que elas têm em comum daí é que elas estão indo para o mesmo lugar. Uhum. No mais das vezes é o que está virando os times das empresas. É um Uber carona, é um Uber compartilhado. Estamos indo para o mesmo lugar, mas a gente nem sabe mais o que cada um está fazendo aqui. Uhum. O time, mais do que ir para o mesmo lugar, tem uma coparticipação no como vamos, no que acreditamos, na forma como atuamos junto. Então, mais do que simplesmente chegar nesse lugar junto, temos um objetivo juntos, uma construção desse objetivo juntos. Seria quase como dividir a direção uns com os outros aqui. E só que se tem essa percepção de sobrevivência, se eu puder aproveitar uma imperfeição, uma falha de um colega e Isso. tirar ele do meu caminho, Aham. eu não preciso dividir aqui o espaço. Menos um vai para Menos competir menos comigo uma nessa luta parada. pela Aham. sobrevivência. Menos Né? um ajuste para chegar no lugar que Então mais específico. a gente precisa mudar essa mentalidade. É. Porque para você, o cenário que vier, para você ter pessoas capazes de implementar a estratégia que você finalmente conseguir decidir a partir da sua clarividência sobre o que vai acontecer no mercado e como a sua empresa vai se posicionar, você vai precisar de pessoas para implementar essa estratégia. Seja qual for a Seja qual for a estratégia, você vai estratégia. precisar de pessoas. E o que é mais grave, quem vai estar contigo comemorando os resultados? Uhum. Porque também esse senso de sobrevivência, esse salve-se quem puder, faz o oportunismo de algumas pessoas ganharem os louros e outras carregarem o piano. Uhum. E isso também mina com o senso de organização. O último risco que me veio à mente, mas já é uma coisa mais extrapolada disso, talvez um médio prazo, é exatamente a derrocada dos lastros da cultura organizacional. Então, aquilo que a gente fala em aulas de cultura, ou quando a gente faz seminários de cultura, ou mesmo em cima de workshops de cultura. Para eu construir uma cultura, eu tenho que ter valores compartilhados, que são compreendidos, assimilados e desejados pelas pessoas. Se daqui a pouco a gente já se acostumou tanto, a cada um faz o seu e a gente só está fazendo um combo aqui de gente trabalhando junto, o que acontece com a cultura? Uhum. Vira um troço também da cultura do mais forte. Os silos de liderança aumentam, as subculturas se multiplicam. E é claro que se existe liderança tóxica, também vai proliferar nesse ambiente, né? Sim. A É o quadro da cultura, dor, né, a Má? cultura ela é o somatório das pessoas. Se você mina as pessoas, você está minando a cultura. Tu sabe que isso me fez lembrar de uma outra coisa. E aqui eu faço um desabafo com a nossa audiência. A gente estava comentando sobre posicionamento em redes e tal, e eu tenho uma coisa que me irrita particularmente, eu acho que eu já disse isso aqui no Arena. Eu respeito pessoas que têm experiência e não têm títulos acadêmicos. É claro que eu respeito, porque as pessoas que têm experiência, elas aprenderam na Arena. E muitas vezes elas fizeram um ou outro curso para ajudar. Eu também respeito acadêmicos que não têm experiência prática, porque afinal de contas, forjaram no sentido de construíram na forja a, o seu conhecimento, a sua forma de perceber o mundo, muitas vezes com casos práticos sem terem vivenciado, mas tudo certo. Eu respeito também até os dinossauros da academia. Uhum. O que eu não respeito são pessoas sem experiência prática e empírica e sem experiência no mercado, ou seja, que não passaram por crise nenhuma e não viveram essas oscilações e que bancam de "espera aí que eu vou te dar a solução para o teu problema". Uhum. Nossa, e a nossa era tá cheia disso, né. Então assim, eu me vem à cabeça que ainda por cima, no meio disso tudo, a gente está vivendo uma crise do que afinal é o conhecimento que a gente precisa para se retirar da crise que estamos vivendo, né. Qual é o conhecimento que vale? E será que se eu perguntar para o GPT, se a gente for pegar também a coitada da IA, né,
Mas será que ela também me ajuda nisso? Ou ela também me deixa mais confusa e ainda amplia a minha sensação de que eu tô perdendo o meu valor? Sabe, Ali, o que acontece também nesses momentos é que, aparece os oportunistas das soluções mágicas, Isso! né. Eu Nossa! lembro E do Clóvis eu fáceis. lembro do Clóvis e Barros falando do vendedor de unguento, né, que aparece um cara de longe, né, que ele tem que vir de longe, senão todo mundo sabia que ele era os Todo picareta, né. Então o cara chega assim, né, e é, dá a solução fantástica, e o cara aplica a solução e sai correndo, né, porque ele sabe que não vai funcionar. Então, bom, a gente tem tido oportunidade de assistir algumas palestras e alguns eventos que é pura pirotecnia, nossa né. senhora. E o cara vai lá, parece um encantador de serpentes, né, e fala e grita e o microfone Madonna, né, bem igual o Clóvis e Barros, né, colocava. E as pessoas falam: "Nossa, então é isso". Gente, assim, ó, má notícia, tá, não mate o portador da má notícia. Não tem solução mágica e não tem uma solução que não seja conectada com a cultura da sua organização. E com o momento que tu vive e com no teu caso como indivíduo, com a tua história pessoal. Então é lógico que a gente pode se inspirar ou evitar erros que a gente vê no mercado, né. Então, hã, prudência, conhecimento e canja de galinha não faz mal para ninguém. Mas não tem assim a canja pronta, né, que vai resolver o problema. Não, você vai ter que construir isso. E para construir isso, você vai precisar das pessoas que fazem parte da cultura da sua organização. Então, mais uma vez, a importância de você investir na capacidade das pessoas manterem a sua saúde emocional, a sua saúde mental, manterem-se coesas como times, desenvolver as lideranças para conseguir tirar o melhor e inspirar as pessoas, para você sair dessa situação e conseguir vencer a corrida do rinoceronte, né? É isso aí. Porque quem já viu um rinoceronte de perto, nossa, uma coisa é você ver um rinoceronte num zoológico, né? Coitados, né? Dá muita dó. Ah, eu detesto Mas zoológico um mesmo. rinoceronte na natureza, isso é Hashtag pronto assustador. falei, né, eu sei que deve ter zoológico bem em que os bichinhos são bem Sim. cuidados, mas eu aquele confinamento me faz mal de ver. Tá, mas aí, Má, Hum, vamos voltar para o centro da nossa discussão. A gente pensou lá na nova ordem mundial. uhum, Fica tão chique a gente falar isso, né. sim. Eu tenho falado bastante do peso, no sentido do tamanho da carga que é ser geração X. Ser uma pessoa que nasceu entre os anos 60 e 80, Uhum. entre 1960 e 1980. É, Porque 67, se não me engano. não, a 60, era Ah, 20 tá, em sim, 20 na desculpa, época. é O verdade, é pessoal verdade, é verdade. contava mais longa geração, depois é que foi ficando de 15 em Isso aí. 15, né. Quando a gente nasce nessa época, e eu tô sentindo isso, a gente tem o envelhecimento dos nossos pais, a entrada no mercado de trabalho dos nossos filhos ou a finalização do ensino médio, muitos, claro, até com filhos pequenos, porque a gente Uhum, teve filhos já mais tarde do que os nossos pais, né. E você passou por várias crises de toda a ordem, de toda espécie, só que agora, eu tenho a sensação, e no meu artigo eu comento sobre isso, da tempestade perfeita. Porque a gente tem, nesse momento, e aí que vem o rinoceronte, né? uhum. Porque a gente está vivendo a revolução tecnológica da IA, que realmente está modificando as carreiras de uma forma absurda. E a nossa próxima arena vai ser sobre isso, um entrevistado especial falando sobre como a IA está mudando carreiras. Uhum. A gente tem a revolução política e geopolítica do mundo, que está acontecendo aceleradamente no governo Trump, na nova configuração da própria ONU, do Putin, do Estado de Israel, da possibilidade de como vai ficar o Oriente Médio e a própria configuração com a China. Onde tu procurar, tu vai ver uma mudança Se geopolítica em procurar, ação. acho. Aham. Tu tem a modificação das relações de trabalho, ainda a gente está vendo memes e tudo mais da diferença do trabalho híbrido, remoto ou presencial, a gente ainda não decidiu o melhor modelo, e a Uhum. verdade é que sempre vai ter falhas em qualquer um deles. E tu tem uma revolução acontecendo na própria mente humana, na forma como a gente lida com o conhecimento, com a nossa evolução de vida, com a noção que a gente tem do nosso papel aqui nesse planetinha enquanto estamos nele. Uau!
E tá tudo isso acontecendo junto, misturado. Esqueci de alguma, amor? Não é. Talvez, Ali, nós sejamos a primeira geração que se deparou com uma expectativa de vida tão alta, Tu sempre comenta isso, acho muito interessante. mas Isso me faz me sentir tendo, tão jovem. né, mas tendo que se manter economicamente ativo. Ah, pois é, essa é a parte ruim. Você pode, por exemplo, eu já comentei aqui, talvez, né? Eu lembro quando eu era criança falando, não, o cara é sexagenário, né? Quando o cara é sexagenário, Vovozinho com uma bengala o vozinho antigamente. já estava partindo dessa para melhor, É, né? era pantufa A e gente pijama. tem baby boomers que ainda estão por aí, Isso. alguns ainda estão no mercado, mas a maior parte deles já saiu do mercado, já não faz parte da população economicamente ativa. Nós X ainda somos parte da população economicamente ativa. Então eu me vejo hoje com quase 56 anos. Então, algum tempo atrás faltaria 4 para eu me aposentar, mas eu não vejo isso pela frente, É. né? Eu me vejo trabalhando por mais 30, né? Eu me lembro ainda agora de um meme, desculpa, mas te cortar, não perde teu raciocínio. Afonso Padilha falando das gerações, eu achei engraçadíssima a série dele sobre gerações. E ele diz que nós, a geração X, somos os próximos velhos da fila. Nós já estamos na fila para ficar velho. É, mas diferente dos velhos da fila anterior, a gente vai ter que seguir trabalhando. Exato. Então, a necessidade de adaptação e de resiliência É. na nossa geração é muito maior do que na geração anterior. Pois é. Porque a gente ainda tem uma forma, assim, mais ou menos fixa de medir o que é sucesso. Aham. Ah, então eu tenho que ter minha casa, eu tenho que ter casado, eu tenho que ter tido. Sabe assim, a gente ainda não está completamente descolado dos padrões do que é ser um adulto bem-sucedido, Que tivemos os que a nossos gente pais. herdou dos nossos pais, a gente ainda está muito colado, né, a esses padrões. Só que o ambiente para a gente conseguir realizar esses sonhos tá muito diferente. Nossa. Nossos pais entraram no financiamento para comprar uma casa é muito diferente das gerações atuais entrarem no financiamento para comprar uma casa com os mesmos padrões. Nossa. Então os desafios são E aí, maiores. deixa eu pegar um gancho nisso e te fazer uma pergunta Por mais isso que tá todo econômica. mundo estressado e burnatado. É verdade. Até quase esqueci minha pergunta. Era uma pergunta econômica. Era uma pergunta econômica. Né? Nesse momento caiu uma lágrima da Alessandra. Não, a minha pergunta era a seguinte, explica para as pessoas. Acho que isso é uma coisa que me acalma saber e que eu acho que as pessoas têm que saber também. Porque, como o Má falou, gente, antigamente a gente tinha por base, tu tinha que chegar até os 60 com um X número de filhos, possibilidade de netos, inclusive, já, ou já andando no mundo teus netos, com pelo menos uma casa na praia e um apartamento na cidade, ou vice-versa, Seu carro, os com filhos pelo menos uns 2 estudados. carros, sendo classe média alta, os filhos podendo estudar no exterior. São realidades que, para quem tá com seus 40 e poucos, se tornou uma coisa insana. Então, o que eu ia te comentar é o seguinte: tu não tem a sensação, Má, de que ah, há uma espécie de achatamento desse padrão classe média, por isso que era uma pergunta econômica, e que isso está trazendo muito receio das pessoas em avançar, e mais, daí talvez os jovens, agora pensando com 20 e poucos anos, caem mais fácil em, sei lá, Bitcoin, esquema de pirâmide, fazer curso para vender curso, essas coisas que a gente vê, os golpes que estão aí à torto e à direito. Não tem um pouco isso também de que as pessoas querem essa ascensão, não enxergam, sempre vamos querer. É natural da natureza humana querer melhorar o seu estado. Eu acho que a busca por riqueza é saúde. Eu acho isso fenomenal. O problema é você não saber mais o que precisa e qual é a tua agência nisso. Então, do ponto de vista psicológico, o que tira da pessoa a ânima, a vontade, o ânimo de ir adiante? Tá, mas não depende de mim. Não depende de eu estudar. Depende do quê? Então, a minha pergunta é assim: tu não acha que tá pior para o que vai empreender
crescer, eu me lembro da época da Amway e das bobagens da nossa época que a gente também Pessoal que caía. vendia Avon, pessoal que Não, mas a Avon não era Avon pirâmide, né. os esquemas de pirâmide. A Amway era uma pirâmide. Sim, sim, A vários. Avon era perto, né, mas não era como era uma Amway da vida, que Hum. depois entrou em algumas coisas de esquemas de pirâmide. Então, me conta um pouquinho disso, tu acha que isso sempre teve ou que tá pior agora? Não é que tá pior, né, tá diferente e tá pior quem não se adapta. Ai, Tá adoro essa pior quem não se frase adapta para Orenê, com tá certeza. pior quem não se adapta e que não percebe que o jogo mudou, que É. as regras do jogo mudou. O Simon Sinek, naquele livro O Jogo Infinito, né, imagina uma partida de War que a cada jogada você pode mudar as regras. E a gente está acostumado que as regras são as mesmas. Rodada após rodada, as regras são as mesmas. Não! A regra do jogo mudou. E infeliz daquele que não percebe isso e segue batendo na mesma tecla. Para essa pessoa está pior. Em economia, Ali, sempre de tempos em tempos, aparece assim uma obra de referência de tendências. Segura um pouquinho, que eu tô absorvendo a história da regra mudou. É. Eu que sou uma criatura toda certinha em lastros morais, no sentido de que eu não negocio com as minhas próprias regras, Uhum. opa, como assim a regra tá mudando a cada rodada? Em que sentido a palavra regra aqui? O que é valor, o que é certo, o que é errado, O que traz o diferencial? que traz diferencial. Por exemplo, quando eu era criança, né, para você ter um carro, você era muito rico. É, eu Tanto lembro. é que você tinha o carro de família. Aham. Se a família tivesse um carro, e geralmente quem dirigia esse carro era o patriarca da Tá, família. esse antigamente anos 80, né, Não, anos 60, 70, tá, né? eu pensei que fosse mais recente, é Não, bem não, não, não. antigamente. 60, 70, porque não era só ter o carro, era ter dinheiro para botar gasolina para andar no carro, Claro, claro. né? E esse carro, geralmente, ele era com partes e peças, né, importadas ou que a gente não conseguia Sim, tinha produzir meia na dúzia de totalidade aqui no Brasil, concessionárias no Brasil. né? Então, ter um carro era uma coisa muito cara. Uhum, Tanto é que era um objeto de desejo. uhum. Nossa, eu jovem, né, com 17, 18 anos de idade, qual que era o sonho do jovem na minha época? Ter um carro, andar por aí de carro, né, para sair, para passear, para, né? Corta para o jovem hoje, né? Você teve alunos, eu tive alunos. A maioria dos meus alunos não tinha mais a ânsia de ter carteira motorista, de motorista como a gente tinha. Por quê? Porque hoje em dia, e nos livros de tendência, né, de comportamento que estão circulando hoje em dia, ter carro, ao invés de ser visto como um símbolo de status, vai ser visto como um símbolo de desperdício. Uhum. Por que que eu preciso ter um carro? Para E ele ficar ser parado na meu. garagem, É, aham. eu vou de Uber. Então essa juventude que está aí hoje, os X, né, e Os parte X dos Ys, os né, Y e Zs, tu quer dizer? os YZ, desculpa, os YZs, eles nasceram na economia compartilhada, É, no pay-per-view, no isso. pay-per-use. Aham. Por que que eu preciso ter uma casa de praia? Eu vou no Airbnb Uhum. e alugo aí um Airbnb em cada praia diferente quando eu tiver tempo para tomar as minhas férias. E eu não tenho preocupação com isso. Por que que eu vou pegar e me endividar e investir dinheiro numa casa de praia que vai se depreciar com a maresia? Uhum. Ou a praia não vai ficar mais a praia do momento, a praia badalada? Então eu não vou comprar um carro, eu vou andar de Uber. Eu não vou comprar uma casa, eu vou usar um Airbnb. Essa é a essência da economia compartilhada, que é uma das mega tendências que explica o que as próximas gerações vão valorizar. E quem entender essas mega tendências, né, vai se dar muito bem. Todo Tá, esse discurso, só para emendar, todo esse discurso, essa cantilena cansativa que a gente vê nas redes sociais, na televisão, falando dos problemas ambientais, dos impactos ambientais, é uma das narrativas que é utilizada para reforçar essa mega tendência da economia compartilhada.
Porque se você compartilha, você diminui o desperdício de recursos na produção de bens que vão ficar atolhados na garagem parados. Uhum. Por isso que a gente vê muito, apesar de a gente falar, não, Deus, a gente já viu que tem evidências que não é tão terrível assim, mas é utilizado, né, como igual quando tinha antigamente, né, quem casa quer casa, né, você já está na sua casa própria, você ainda não tem a sua casa própria, saia do aluguel, e o pessoal se afundava em dívida. Para reforçar a economia compartilhada, o discurso ambiental cai como uma luva. Por isso que ele é tão monótono e persistente, porque ele é a base para essas novas premissas. Tá, mas aí tu tá trazendo uma outra base aí, Má, que é o seguinte, isso que eu queria Tá chegar. vendo como é difícil fazer planejamento estratégico? A gente nem falou das mega tendências ainda. Então, isso que eu ia até Aham. comentar. Deixa eu fechar o círculo do nosso Sim. arena, porque o pessoal vai achar que a gente fumou um hoje, né? Uhum. Poxa, mas esses caras começaram falando de rinoceronte, urso e É. águia. A E mega agora, tendência coloca um chapeuzinho e um tutu rosa no rinoceronte. esse, esse é o ponto. Então, o que eu ia comentar é o seguinte. Há um tempo já se fala nos RHs, quando a gente começa a falar de tendências em recursos humanos, Uhum. que a principal revolução que aconteceu vem a ser esse acúmulo de gerações trabalhando juntos. Sim. E a gente achava muito fofo dizer, e ainda se diz em muitos treinamentos, quanto mais diversa a empresa, né? Se você tiver pessoas de diferentes idades, sexo, orientação sexual, raça, tudo isso vai ser legal. Vírgula. Olha o tamanho da dificuldade de fazer essas pessoas pensarem de uma forma orientada. Sim, vou dar uma analogia aqui. Tu sempre ouviu falar, né, que tu que dava aula de sistemas de RH na parte de benefícios e serviços, né, para força de trabalho, e era assim, uma regra de ouro, né, uma regra da tumba, né? Ah, você quer melhorar a satisfação das pessoas? Capricha na refeição, né? Aham, A gente passa às vezes por, é por empresas verdade. por aí, né? Eu concordo com Bifinho essa. contado, né? Só pode um bife, né? Pode encher o prato de Só pode salada, de arroz, mas foi o é pior só que eu uma já vi. proteína, né? É só duas proteínas, né? Então quer melhorar a satisfação das pessoas, investe numa comida melhor, né? No refeitório. Aumenta a proteína, Tá. galera. Agora, tá, eu quero melhorar a comida e eu tenho um ambiente multigeracional. O que que eu faço? Eu coloco uma opção vegana, eu coloco sushi, eu aumento a proteína, porque não tem uma solução assim, não. Se eu E fizer cada um mais tem uma disso, necessidade diferente. só E exatamente. aí eu vou fazer um super Agora buffet de você 15 pega, possibilidades. agora você pega isso e extrapola para todas as demais políticas de RH. Não eu, que a gente tá chegando à conclusão aqui. Então, sem querer nessa conversa, a gente tá chegando à conclusão de que é tão difícil assim saber como desviar do rinoceronte, porque cada um aqui tem uma habilidade diferente, tem uma necessidade diferente, tem uma motivação para o trabalho diferente, um drive de comportamento motivado diferente. Continuamos sendo sábios cegos, Tateando. só que agora tateando um rinoceronte. Veja um elefante. Então, se a gente fosse tentar aqui seguir nessa vibe, e de novo, o Arthur tá nos recebendo para gravar aqui hoje de noite, então daqui dava para sair até com uma cervejinha. É o seguinte, tu tem diferentes benefícios, discursos, práticas a serem compreendidos. Não chego ao cúmulo de dizer que tem que ter políticas de RH diferentes para todos. Acho que podem ter direcionamentos diferentes, programas de desenvolvimento que contemplem as diferentes necessidades, mas não vai ter um para todos, o one fits all, sabe? Não vai ter essa versão genérica de desenvolvimento humano que contemple todas as crises diferentes que a gente está vivendo aqui, mano. E tu sabe, Ali, eu acho que o que as pessoas precisam se tocar é que as soluções não vão ser mais as mesmas. A gente passou por um período aí de soluções, né, de prateleira e soluções à distância, em que, isso não é problema meu, isso é do RH, isso é da política, etc. Qualquer que seja o menu de soluções que você vai prover agora para tentar promover essa retomada da confiança e da colaboração dos times,
vai ter que ser íntimo e pessoal. Isso. Eu vou ter que ter soluções que promovam a conversa, o engajamento. Essa coisa de pegar as pessoas, põe lá num auditório e faz um workshop de 4 horas e o pessoal sai de lá renovado, não vai mais funcionar. Não vai Vai ser ter mais que ser suficiente. vai ter que ser a conversa, né, obrigado, não vai ser mais ser suficiente, vai ter que ter mais conversa, É. vai ter que ser mais vivencial, vai ter que Uhum, ser mais experiencial. uhum, Pelo que nós acreditamos aqui na Conexão IE, não adianta fingir de conta que as pessoas não estão sentindo o que elas estão sentindo. uhum. A gente vai ter que acolher e abraçar e aprender o que fazer com essas emoções que a gente está sentindo e o grupo E está de uma sentindo. forma contínua. Eu acho que eu sou uma pessoa super entusiasta da intervenção. A intervenção no sentido de a oficina, o workshop vivencial, a até mesmo uma intervenção individual, como uma mentoria. Eu sou super a favor disso. Só que uma única solução não vai, Uhum. de alguma maneira, endereçar todas as dores. A gente vai precisar ter continuamente investimento nesse desenvolvimento humano para fazer frente a esse enorme desafio do rinoceronte. Então, assim, esse mundo em que os riscos estão nos cercando de todos os lados, se a gente entender que o rinoceronte é um grande acúmulo de riscos chegando tudo junto, ou a tempestade perfeita, como eu mencionei, a gente vai chegar à conclusão de que não vai dar para de vez em quando a gente ir lá e fazer um treinamento. Que a forma de entender esse ser humano vai ter que ser uma coisa contínua. Uhum. Então, eu acho assim que a gente está há tantos anos nesse mercado, que a gente já hoje tem essa humildade, sabe? Porque isso é uma certa humildade da nossa parte, de perceber que não existe a solução mágica Uhum. e nem a solução única. Ah, fiz uma vez, deu, não preciso fazer mais. É como se fosse um contínuo trabalho de higiene socioemocional. Ou de letramento, como a gente falava, como base, mas depois de contínua manutenção desse corpo humano, dessa desse tecido socioemocional que forma, e efetivamente é o que forma e sustenta É. as empresas. E vão ser soluções do tipo diferente de dar o peixe, né? Aquela metáfora de dar o peixe ou ensinar a pescar. Cada vez mais a gente vai ter que ensinar as pessoas a pescarem, ou seja, ensinar as pessoas a lidarem com as suas emoções e as emoções dos outros. Porque é por meio do entendimento dessas relações, dessas conexões, é que as pessoas vão conseguir, bom, para que lado que está vindo o elefante agora, ou o rinoceronte agora? Tá, então vamos para lá. Elas vão ter a capacidade de construírem em conjunto as soluções para as suas vidas, para os seus times, né, para as suas organizações. A gente tem que desenvolver competências para que as pessoas ganhem autonomia, Isso aí. ganhem capacidade de adaptação, Uhum. consigam se livrar desses pensamentos que não são mais adequados para esse cenário que se apresenta. Eu tenho visto mais um ponto de risco aí para a gente explorar aqui, que são essas soluções do extremismo em como ler o mundo, né? Os silos, os confinamentos mentais, que muitas vezes a gente chamava isso de dissonância cognitiva, que vem a ser essa dificuldade de ler a realidade do outro, o pedaço de eu sou cego à tua realidade, Uhum. da metáfora do elefante. Isso está aumentando, está sendo aumentado à máxima potência. E eu percebo que aqui no nosso espectro nacional, a gente tem amostras disso cotidianamente. Nós que trabalhamos com desenvolvimento humano, posso dar esse testemunho. Eu tenho visto pessoas das mais diversas profissões, dos mais diversos cargos, confinadas a uma forma de pensar, ou de um lado ou de outro, sabe? Tu deu esse exemplo da questão ambiental, a gente vê exemplos também de pessoas em relação à religião, ou em relação à própria política. Então, aquilo que antigamente a gente dizia, não fale nem de política, nem de religião e nem de sexo num evento, é só disso que as pessoas falam na esfera pública. Uhum. Então por quê? Por que que elas falam disso? Porque elas querem se confirmar também. É também uma necessidade nossa saber que mais pessoas pensam como nós.
É uma necessidade nossa saber que a gente não está viajando na maionese, na nossa concepção de mundo. É um alívio emocional perceber que outras pessoas pertencem à tua linha de pensamento. Eu não estou dizendo para a gente negar isso. Eu só estou dizendo que ser capaz de encontrar verdade nas pessoas das mais diversas matizes e de, inclusive, conversar com uma pessoa que você não concorda, sempre vai ser uma virtude. E uma virtude da inteligência emocional. Certo, Mã? Certo. Eu estava lembrando aqui de um laureado da economia, no Nobel de Economia, o Einstein, que ele falava de ideologia. Uhum. E a definição dele de ideologia estava associada à forma como uma pessoa interpreta, compreende o mundo. Então, quando você é tomado de uma determinada ideologia, ah, você é incapaz de entender o mundo de Sem uma ser com ela. perspectiva diferente. É. Você é incapaz de entender o mundo. Uma forma diferente da sua de entender o mundo não faz sentido. Pois é, daí A tu coisa é muito grave. aí tu comentou o professor Clóvis de Barros, que nós somos 2 apreciadores dele, quem sabe um dia a gente vai ter a honra de tê-lo, né, pra Uhum, uma conversa com a gente. E o que eu adoro da metáfora que ele usa para si mesmo, ele diz que ele é um grande explicador. uhum, E é assim que eu vejo a gente, sabe, Má? Não sou doida a ponto de botar isso no meu LinkedIn, uma explicadora, né? Mas eu acho que a gente sempre vai ser essas pessoas que não têm certezas absolutas, que tem sim um agregado de conhecimentos que para nós nos ajuda a organizar o mundo, a organizar a realidade tão complexa que nos cerca, mas jamais se confinar a uma meia dúzia de verdades. uhum. Se confinar a uma meia dúzia de respostas para os nossos problemas tão profundos, né. Deixa eu só corrigir aqui, ele foi em 2001, o Stiglitz, não foi Einstein, foi o Joseph Stiglitz. E olha só, ele ganhou o Nobel por uma teoria que ele chamava das informações assimétricas. Então, as decisões que as empresas tomam são difíceis porque as informações que cada parte contém, elas são assimétricas. Você sabe coisas que eu sei coisas que você não sabe. Os sábios cegos olhando para Voltamos aos frente. sábios e o Olha só que elefante. coincidência, né? Que Que interessante, sincronicidade. que Fui interessante. parar lá no Stiglitz, né? Da simetria informacional, que é os caras tentando mapear o elefante, cada um com um pedaço da informação. As informações não batem. Então, mas qual é a ótima Entendeu? notícia para a gente dar para quem conseguiu nos ouvir até o final? Primeiro, eu agradeço pela tua paciência com esses 2 doidos que ficam falando de tudo um pouco, né. Eu acho que a boa notícia é que quando a gente consegue promover esse espaço de trocas de ideias, em que as pessoas efetivamente trazem seus dilemas, suas dúvidas, suas inseguranças, seus posicionamentos, e elas brincam juntos nessa roda, todo mundo sai melhor. É aí que na fábula aparece o sétimo sábio, que junta tudo e com base nessa fábula, né, nessa parábola, é que a gente montou o Dialógica. Isso aí. A inteligência dialógica, né, você conseguir juntar as diferentes percepções e em vez das certezas individuais, você conseguir produzir uma consciência de grupo. Ai, que eu acho lindo esse termo, Má, que tem junto com a consciência de grupo, que é a tal arquitetura do invisível. Isso. Eu fico imaginando sempre um elefante desenhado nos espaços, produzidos por cada verdade. Então, existe esse elefante imaginário no que o coletivo produz. Uhum. Então entra aqui talvez de novo, a gente sempre não tem como escapar do que a própria mente produz, né, mas o que eu acredito que pode nos salvar do caos, da exaustão, do cinismo e dessa sensação de desamparo, é a partir de uma consciência de grupo. Enquanto a gente só embora e olha só que interessante, a gente tem que começar pela gente, Uhum. não dá para começar no grupo, tem que começar dentro de nós. Então, autoconhecimento é base para isso. Mas quanto mais você se conhece, mais você começa a perceber que você precisa das outras pessoas.
E que olha que legal, elas também precisam de você. Então essa compreensão de grupo é o que pode nos salvar dos rinocerontes, dos ursos, das águias e E de para todos os bichos estranhos que nós somos uns para os outros. fazer isso, você pode contar com a Conexão IE, que Ah. é o Dialógica, né, é o novo produto da Conexão IE voltado justamente para auxiliar empresas, organizações, times, né, nos dilemas de tomada de decisão, né, quando tem um elefante, um rinoceronte de mãos dadas, né, com tutus correndo atrás de você. Que legal, Má, muito bacana. Gostei muito da forma como a gente foi construindo. Sem querer, a gente fez aqui nessa conversa, pelo menos me acalmou no final. Eu saio mais calma, porque sempre que a gente aborda a complexidade, o caos, a incerteza, essas coisas que nos dão medo, mas que a gente não sabe por onde andar, dá um frio na barriga, né, porque a gente não quer produzir desesperança ou confusão ou alienação com respostas fáceis. Mas eu tenho a impressão que a responsabilidade de cada pessoa que trabalha com desenvolvimento humano é sempre de fazer com que quem esteja com você saia melhor do que entrou. Uhum. A estratégia do avestruz de enfiar a cabeça num buraco e esperar E não fazer nada não não funciona. funciona. Muito Então bem, não show de seja um bola. avestruz. Show de bola, a gente escutou os bichos, né, É, dessa hoje vez. foi o episódio zoológico do Arenie. Então tá, gente, eu espero que você tenha gostado, espero que tenha saído também melhor como eu saí, e conta pra nós o que achou, compartilha esse episódio, curte a gente no YouTube, curte a gente no Spotify, e até o próximo Areneia. Até.